paz, amados. Amém? Quero saudar a todos aí com a paz do Senhor. Mais uma lição de EBD, mais um domingo de escola bíblica dominical. Eu creio que você que tem assistido, que você tem acompanhado os nossos vídeos, eu entendo que Deus tem te sustentado, Deus tem levado até você através das lições, o ensinamento, o fortalecimento. Então eu creio que Deus tem usado, essa escola bíblica dominical digital, vamos dizer assim, Deus tem usado para fortalecimento dos fiéis, porque só os fiéis é que têm assistido. A grande realidade é essa. Aqueles que são fiéis, e não é fiel à liderança, não é fiel ao pastor, não é fiel ao bispo, não é fiel ao ministro de louvor, é fiel a Deus, amados. Eu creio que Deus tem assim abençoado a sua vida, Deus tem levado até você, essa porta aí, que é essa escola bíblica dominical, enquanto a gente não volta com a nossa escola dominical tradicional, padrão, não é isso? Mas eu sei que Deus tem algo muito especial para você, e eu quero trazer para você, como nós estamos estudando, o livro de Salmos. São assim, uma coletânea muito grande de aprendizado, de ensinamento da palavra de Deus, e a gente tem feito esse estudo aleatoriamente, A gente não está seguindo, vamos dizer assim, uma ordem cronológica dos salmos, Salmo 1, 2, 3, não. A gente tem, cada um tem assim, dentro do direcionamento do Espírito Santo, tem separado um capítulo e tem preparado para você. E hoje eu queria compartilhar com você o Salmo 124. O Salmo 124, ele também é conhecido como o Salmo de Davi, um salmo davídico, escrito por Davi. Se você, algumas bíblias que tem aqueles cabeçalhozinhos lá no início do salmo, algumas bíblias nós vamos poder ver que está escrito lá Salmo de Davi, e identifica realmente o rei Davi. A situação em que Davi escreve esse salmo, a gente não consegue contemplar ela exatamente, mas a gente pode conjecturar, algumas delas, que seria a perseguição que Davi sofreu por parte de Saul, seria ali o enfrentamento de Davi ao gigante Golias, ou seria a traição do filho de Davi na tentativa de tomar o trono de Davi, Absalão. Seriam assim, essas três seriam as mais graves que Davi enfrentou, e eu acredito que talvez, a gente conjecturando, porque a gente, na grande realidade, a gente não tem essa ordem cronológica exata para poder afirmar categoricamente, mas seria mais ou menos isso. Então, o Salmo 124 eu vou ler para você na minha versão aqui, a versão revista e atualizada, tá? É que eu tô, você vai me ver olhando para um lado e para o outro, é porque eu estou com a Bíblia aqui, o notebook aqui, e para trazer para você o máximo que eu consegui absorver aqui de aprendizado desse salmo. Salmo 124 diz assim, versículo 1: Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Salmo muito lindo, um salmo. Se nós pegarmos a composição de alguns salmos, nós vamos ver
sempre esse espírito de gratidão, de adoração, de reconhecimento de quem é o nosso Deus, né? Então, aqui esse Salmo 124 é uma figura clássica dos salmos para mim. Eu vou dar uma desviada aqui, que eu vou olhar aqui para o notebook aqui. Salmo 124, ele foi muito importante para o povo de Israel há mais de 3.000 anos atrás, né? Hoje em dia, quando você fala de uma leitura de salmo, dependendo das pessoas, elas até assim meio que banalizam, né? Acho que é salmo, mas você vai ler salmos de novo. É salmos. Salmo faz parte da Bíblia, meu amado. É a palavra de Deus. Salmos é a palavra de Deus. Então nós temos que ter isso em mente. E aqui, eu fui aqui no estudo aqui, eu estava buscando algumas informações e eu achei isso aqui. O povo de Israel, mais de 3.000 anos atrás. Por que esse salmo era tão importante para esse povo? Nesse salmo, Davi, ele afirma duas verdades fundamentais da Escritura. Deus é o único capaz de salvar. 2, o único meio de salvação é a confiança em Deus. Bom, baseado nisso, que eu consegui um autor desconhecido, ele falando sobre esse salmo, e isso me chamou muito a atenção. Quando Davi, ele afirma que Deus é o único capaz de salvar. Amados, Davi, ele reconhece o poder e a autoridade de Deus na vida dele. Davi, ele estava lá atrás das malhadas de ovelhas, cuidando das ovelhas, quando um profeta chega na casa dele para ungir um novo rei de Israel. E o pai de Davi, nós conhecemos a história, o que faz? Ele apresenta todos os filhos e deixa Davi de fora. Davi, ele não é reconhecido naquele momento como um candidato à vaga de rei escolhido por Deus. Mas fora Deus, o próprio Deus, que escolheu Davi. Davi estando lá atrás, lá escondido, cuidando das ovelhas, o profeta manda chamar ele lá, para ele poder então ser ungido o novo rei de Israel. Então, por que Davi reconhece aqui que o único Deus capaz de salvar? Amados, se dependesse do pai de Davi, ele seria rei? Não. Se dependesse dos irmãos de Davi, ele seria rei? Não. Se dependesse do profeta que foi ungir o rei, ele seria rei? Também não. Mas Davi, ele reconhece que Deus é o único capaz de salvar, é o único capaz de honrar, é o único capaz de guardar. Porque ele não estando no local aonde estava acontecendo ali um provável reconhecimento do próximo rei de Israel, ele não estando, mas Deus fala ao profeta de que o Davi é o escolhido, que o escolhido não está ali naquele local. Davi, então, ele reconhece que Deus é o único capaz de salvar. Se nós formos parar para olhar para a história de Davi, diversas vezes Davi passou por dificuldades imensas, lutas tremendas, né, durante ali o seu período pós-ungido, né, após ele ser ungido rei de Israel, até ele assumir o trono, e depois que ele assumiu o trono. Quantas vezes a vida de Davi esteve em risco, e em risco eminente de morte. 1 Samuel, capítulo 18 e 27, diz assim a Bíblia: Davi e seus homens saíram em campanha, conseguiram matar 200 filisteus. Conforme o acordo, Davi trouxe os prepúcios dos filisteus e os apresentou diante do rei, a fim de se tornar oficialmente genro do rei. Então Saul lhe entregou em casamento sua filha. Ora, se nós formos ler ali o capítulo todo, nós vamos ver um pouquinho atrás, no livro todo, um pouquinho atrás, nós vamos ver que Saul, ele promete a filha dele em casamento, ele promete que a família do homem que matar Golias não pagaria mais impostos,
entendeu? E que esse homem seria o seu genro. Essa era a promessa de Saul para quem matasse Golias. E quem matou Golias? Davi. Passado esse momento da morte de Golias, Davi ele não se achava honrado o suficiente para ser genro do rei. Mas Saul tinha feito a promessa. E Saul já começava a desconfiar de que Davi era o ungido, o novo ungido de Deus para ser rei. E Saul, com aquela enciumada toda em relação a Davi, Saul então propõe um desafio para Davi. Para que Davi se tornasse genro de Saul, então Davi teria que sair e trazer de volta a Saul 200 prepúcios dos filisteus, ou seja, matar 200 filisteus e trazer um prepúciozinho para que Davi então pudesse se tornar genro de Saul. Meus amados, a Bíblia não relata se Davi foi com 10 homens, 20 homens, se Davi foi sozinho. Mas a grande questão é que Saul entendia de que se Davi saísse nessa empreitada, provavelmente Davi não voltaria. Davi seria morto em campo de batalha. Diversas vezes Saul, em seus momentos lá de ira, tentou matar Davi e iniciou ali uma caçada sem fim, onde Davi teve diversas vezes oportunidades de matar o rei Saul, mas não matou. Mas Saul mesmo não conseguiu alcançar Davi em momento nenhum. E aí Davi, ele declara aqui no versículo 1: se não for o Senhor que estiver ao nosso lado. Davi poderia dizer mais ou menos: se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, que seria de nós? Aonde nós estaríamos? E aí eu te faço essa pergunta nessa manhã: se não fosse o Senhor que estivesse ao seu lado, ao meu lado, aonde você estaria? Eu acredito, amados, que muitos de nós já estaríamos até no túmulo, já estaríamos mortos, porque o cuidado do Senhor com as nossas vidas traz um livramento de morte que às vezes nós nem tomamos conhecimento. Eu já diversas vezes corri risco de vida. Teve uma vez que isso me marcou muito. Eu estava no centro da cidade, lá na Rio Branco. Tinha deixado Cíntia com as crianças no alergista. Tive que voltar ao carro para buscar algum documento e eu não lembro. E aí isso eu cheguei a contar para a Cíntia, mas bem superficialmente, mas isso me marcou muito. E aí, quando eu estava voltando para atravessar Rio Branco, eu parei na calçada. A calçada um pouquinho alta, eu parei na calçada, bem próximo ao meio-fio. Eu não estava na rua e nem no meio-fio, eu estava próximo ao meio-fio. E ali aqueles ônibus ali na Rio Branco, na época que passavam os ônibus ali, hoje não passa mais, hoje está mais controlado o trânsito. Eu estava ali e de repente veio um ônibus, eu não vi, eu estava de cabeça baixa e eu só sentia pancada na cabeça, amados. Eu tomei uma pancada na cabeça. Eu estava nessa mesma posição que você, a pancada veio da esquerda para a direita, que era o sentido do trânsito, bateu e levou minha cabeça. Eu só tive tempo de encostar numa placa que estava atrás de mim, e uma dona que estava perto de mim perguntou: senhor, o senhor está tudo bem? Está tudo bem? E eu digo para você que eu ia dar um passo mais à frente, uns 30 segundos antes, eu ia chegar mais próximo do meio-fio. Eu estava pelo menos um meio passo do meio-fio, eu ia ficar em pé na beira do meio-fio. Mas eu não senti, ao mesmo tempo que eu tive a vontade, eu não senti motivação para ir. E aí eu vi ali o livramento de Deus, porque se eu tivesse dado aquele passo ali, o que me acertou na verdade foi a ponta do retrovisor do ônibus. Se eu tivesse dado aquele passo para frente, com certeza o retrovisor teria talvez até arrancado a minha cabeça, quebrado meu pescoço. Mas aonde eu fiquei foi só para me ter a sensação, para me sentir que ali eu tinha um livramento de Deus. Quantos livramentos você teve? Se eu perguntar para você, se eu falar contigo nessa manhã, perguntar quantos livramentos você teve,
Tem livramento que a gente nem lembra mais, tem livramento que a gente nem viu, mas nós fomos livrados da morte. Por quem? Pelo nosso Deus. Por quê? Porque Ele estava conosco. Como diz o salmista Davi, se não for o Senhor que estivesse conosco, o que seria de nós? Aonde estaríamos agora? Amém? Seguindo aqui, deixa eu pegar aqui os olhos. Versículo 2. Se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, então eles nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Se não for o Senhor, Davi repete o que ele fala no versículo 1. Se não for o Senhor que estiver ao meu lado, ou ao nosso lado, se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. E agora aqui ele identifica uma situação. Davi no primeiro versículo ele fala de modo geral, mas aqui ele identifica, olha, quando os homens se levantaram contra nós. Os homens carnais, amados, eles se levantam contra nós. Mas também nós temos que ter a consciência, o entendimento espiritual, que a nossa guerra não é contra esses homens, a nossa guerra é espiritual. Entendeu? Esses homens que se levantam contra nós, né, que ele está generalizando tudo, é lógico, mas esses homens que se levantam contra nós, como diz o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Mas aqui Davi ele estava se referindo à questão das guerras, de tudo que ele passava, né? Quantas guerras eu e você temos lutado, quantas dificuldades temos enfrentado, mas se o Senhor não estivesse ao nosso lado, esses problemas, essas lutas, esses homens teriam nos engolidos. E nós estaríamos, amados, perdidos sem a presença do Senhor. Versículo 4 diz, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre as nossas almas. Davi, ele relata as dificuldades, os problemas dele, de forma que dimensiona essas coisas comparando ao volume de águas, né? Muitas águas. As águas teriam nos engolido, as águas teriam passado sobre as nossas correntes. Só para assim ficar uma coisa bem lógica e bem clara da dependência do Senhor, se nós pularmos lá para o Evangelho, para os Evangelhos, nós vamos ver lá Pedro fazendo o quê? Andando por sobre as águas. Ele desceu do barco, acreditando na palavra do Mestre, mas em determinado momento ele tirou os olhos do Mestre e olhou para a tempestade. E aí o que acontece com Pedro? Pedro começa a submergir, Pedro começa a afundar. As águas começam a engolir Pedro, as águas começam a passar por cima de Pedro. Mas Pedro, ele não se afoga naquelas águas, Pedro, ele não se afunda naquelas águas, por quê? Porque Jesus estava ali. Jesus segurou na mão de Pedro e o colocou de volta dentro do barco. Se não for o Senhor que estivesse conosco, amados, nós já estaríamos mortos. As lutas, as dificuldades, os homens, nós já teríamos sucumbido a tudo isso. Mas o Senhor tem sustentado, o Senhor tem, levantado a nossa cabeça a cada dia, e o Senhor tem dito em nossos corações, levanta, porque você não é um vencedor, você é mais que um vencedor. Aleluia, é o que diz a palavra de Deus. Amém? Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, amados, vamos seguir aqui para a gente já terminar aqui. Eu já estou terminando, vou ser bem breve hoje nessa EBD, não vou me alongar. Versículo 5, é que eu tiro o óculos, eu esqueço que eu preciso dele para ler. Versículo 5, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes.
Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Bendito seja o Senhor que não nos entregou na mão dos nossos inimigos. Bendito é o Senhor que não nos deixa aí à mercê do que vai acontecer, à mercê de um destino. Bendito seja o Senhor. Às vezes nós pensamos que estamos abandonados, estamos largados, mas não. O Senhor tem zelado e tem cuidado de nós, amados. O Senhor tem cuidado em cada instante, em cada detalhe. Ele traz a sua mão poderosa sobre as nossas vidas para nos guardar e nos livrar. Aqui no versículo 7 vai dizer: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. Como que nós conseguimos escapar do laço do passarinheiro? Como que nós conseguimos essa façanha? Se nós olharmos lá no Salmo 91, vai dizer aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Já começa dando a dica. Olha, aquele que habita, aquele que estiver ali debaixo da sombra do Altíssimo, o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, vai descansar. Direi ao Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Versículo 7, a nossa alma, do 124, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Voltamos lá para o 91 de novo. Porque te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aleluia! Glória ao nosso Deus. A palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus, ela é única e eficaz na nossa vida, amado. Ela se completa. Se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, vai para a Bíblia. Porque a Bíblia responde a Bíblia. Você não precisa ir atrás de filósofos, você não precisa ir atrás de psicólogos, você não precisa... Eu não estou dizendo que você não tem que ir a psicólogo. Meu amado, não estou dizendo isso. Se você estiver precisando de uma ajuda, um psicólogo pode ajudar. Eu estou falando da questão da interpretação da Bíblia. A Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Se você está com dúvida em alguma coisa da Bíblia, vai para a Bíblia. E se você tiver dúvida, não estiver conseguindo entender, procure sua liderança e peça explicação. Se ele te explicar dentro da Bíblia, está certo. Se ele estiver saindo da Bíblia, esquece, meu amado. Porque a Bíblia não precisa de nada externo para ser entendida. Está tudo aqui. Amém? Voltando aqui para o 124, que nós escapamos do laço do passarinheiro, como diz ali o Salmo 91. Nós escapamos do laço do passarinheiro. E agora no versículo 8, Davi encerra: o nosso socorro está em o nome do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro, amados, ele só pode vir de um lugar, das mãos do Senhor. O nosso livramento só pode vir de um lugar, das mãos do Senhor. A nossa recompensa só vai vir de um lugar, das mãos do Senhor, que tem preparado coisas muito maiores do que eu e você possamos imaginar. Coisas muito maiores do que eu e você possamos sonhar. Deus tem preparado para cada um de nós. Algo muito especial. Mas a gente não pode esquecer jamais que se não for ao Senhor, se não fosse o Senhor, o que seríamos de nós? Se não fosse o Senhor, não seríamos nada. Se não fosse o Senhor, com certeza estaríamos mortos. Se não fosse o Senhor, é veredito certo da condenação eterna. Mas quando o Senhor entra na vida do homem, Ele traz a transformação, Ele traz a salvação, traz a restauração, a regeneração, o livramento. Tudo vem das mãos do Senhor para aquele que aceitou o seu Filho como seu Salvador. Que nessa manhã de EBD você possa ter guardado essas palavras no seu coração. Que o Espírito Santo possa trazer entendimento ao seu coração sobre o que eu estou falando, sobre o que nós lemos, sobre o que nós conversamos aqui. Porque eu sei que
Deus tem algo muito especial para você através dessa lição. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. O nosso socorro não vai vir de outro lugar. Amém? Que Deus abençoe você. Eu não orei no início, mas eu quero orar com você agora para agradecer, porque você ficou, você assistiu, e que você possa ser alcançado pelas bênçãos do Senhor. Bendito Deus, Pai querido, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai. Ó Pai, por mais, Senhor, essa lição, ó Deus, que Tu colocaste em nossos corações, ó Deus. Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, ó Deus. Ó Pai querido, Senhor, como eu falei recentemente com um amigo, e eu falo aqui para que todos ouçam, Senhor, nós não somos nada, ó Deus. Ó Pai querido, Senhor, quando nós nos preparamos para uma mensagem, para uma palavra, para uma escola dominical, ó Deus, ó Pai, eu tenho sempre falado, Senhor, que o Senhor possa me usar por misericórdia, ó Deus, por amor ao Teu povo, ó Deus, porque de mim mesmo, Senhor, nada sairia que prestasse, ó Deus, ó Pai querido, Senhor, mas quando sou alcançado pela Tua misericórdia, pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, ó Pai querido, Senhor, nós conseguimos passar a mensagem que vem do Teu trono para os Teus filhos, ó Deus. Assim, Senhor, trabalha em cada coração, ó Deus, que ouviu essa mensagem, que ouviu essa EBD, ó Pai. Traz entendimento, Senhor, sobrenatural sobre a vida dos Teus filhos. Traz a Tua bênção, ó Deus, Pai querido, Senhor, o Teu livramento, porque Tu és aquele que nos livra, ó Pai. Assim nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.